Em 1888, um arqueólogo alemão chamado Eduard Gleis explorava as ruínas de uma cidade antiga no sul do Iêmen quando fez uma descoberta que ajudaria a desvendar um dos enigmas mais antigos da Bíblia. Entre as pedras e os escombros, ele encontrou centenas de inscrições. Eram registros de reis, relatos de comércio, templos dedicados a deuses lunares e, o mais surpreendente, nomes que não eram pronunciados em voz alta havia 3.000 anos. Nomes que coincidiam com uma lista pouco conhecida nas Escrituras, uma daquelas passagens que quase todo mundo ignora sem perceber sua importância. Aqui está algo que pode parecer intrigante. No livro de Gênesis, há 13 homens que fundaram alguns dos reinos mais ricos do mundo antigo. Eles dominavam o ouro, o incenso, as rotas comerciais que faziam o reino de Salomão parecer um simples posto de parada. A Bíblia menciona esses nomes uma única vez, em um único versículo, e depois os apaga completamente da narrativa. Nenhuma história, nenhuma profecia, apenas uma genealogia que todos tratam como um detalhe irrelevante, um obstáculo no caminho para a história de Abraão. E se eu dissesse que, quando a rainha de Sabá chegou ao palácio de Salomão, coberta de ouro e especiarias, ela estava visitando uma parente distante? E se o ouro mencionado em várias passagens do Antigo Testamento tivesse sua origem em um desses nomes esquecidos? E se toda a economia antiga, o incenso que queimava nos templos, o óleo usado para ungir reis, os perfumes que tornavam possíveis os rituais egípcios, dependesse desses reinos fundados pelos homens citados naquela passagem bíblica negligenciada? Hoje, vamos investigar esse mistério. Um enigma que esteve escondido à vista de todos por 3 milênios. Vamos redescobrir 13 reinos perdidos e tentar entender por que o povo escolhido nas escrituras hebraicas decidiu deixá-los de fora de sua história. Imagine a seguinte cena: por volta de 2000 a.C., o dilúvio já era uma lembrança distante, e a Torre de Babel havia sido abandonada. A humanidade se espalhava pela terra como raízes de uma árvore, e então chegamos ao capítulo 10 de Gênesis. Os estudiosos chamam esse trecho de Tabela das Nações, mas essa definição não faz justiça à sua importância. Esse é o único capítulo da Bíblia que tenta explicar a origem de todos os povos, não apenas de Israel, mas de cada tribo, cada reino, cada grupo humano existente. Ele traça a linhagem de volta aos 3 filhos de Noé. Os descendentes de Cã se dirigiram à África e à região de Canaã. Os de Jafé se espalharam para o norte e o oeste, dando origem aos povos que habitariam a Europa e a Ásia Menor. Mas é a linhagem de Sem que a Bíblia destaca como a mais relevante. De Sem vem Abraão, de Abraão vem Israel, e de Israel vem Jesus. Essa é a linha central da narrativa bíblica, conhecida como linhagem semítica. O próprio termo semita deriva do nome Sem. No entanto, bem no meio dessa linhagem crucial, há uma bifurcação que quase ninguém menciona. O nome é Éber. Se esse nome soa familiar, não é por acaso. Muitos estudiosos acreditam que dele vem a palavra hebreu. Éber teve 2 filhos, 2 ramificações de sua família. Um deles é Peleg, que dá origem a Abraão e, consequentemente, a história que conhecemos. Mas há outro filho, menos conhecido, Joctã. E Joctã teve 13 filhos. Vamos ler Gênesis 10, versículos 26 a 29. Joctã gerou Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. 13 nomes, e a narrativa simplesmente segue em frente. Nada mais é dito sobre eles. Aqui está o ponto que merece atenção. A Bíblia costuma ser detalhista quando se trata de figuras importantes. Abraão tem 12 capítulos dedicados à sua história. Jacó tem 13, José tem 14. Mas esses 13 homens recebem apenas um versículo. Aparecem, são citados e desaparecem para sempre das Escrituras. Nunca mais são mencionados. O versículo 30 tenta dar uma pista. A região em que habitaram estendia-se desde Mesa, indo em direção a Cefar, a montanha do Oriente. O problema é que não sabemos onde ficavam Mesa ou Cefar, nem o que significa montanha do Oriente. Para quem não está familiarizado com a geografia bíblica, essas referências são vagas e confusas. O texto parece pressupor que o leitor conheça esses lugares, mas o tempo os apagou da memória coletiva.
Durante milênios, essa passagem foi vista como um ruído bíblico, sem significado aparente. Os nomes provavelmente correspondiam a lugares na Arábia, mas isso era tudo. A trilha se perdia em Gênesis 10, até que arqueólogos começaram a escavar no Iêmen, no sul da Península Arábica. Enquanto linguistas decifravam antigos textos sul-arábicos e historiadores conectavam pontos que estiveram diante de todos por 3.000 anos, uma nova perspectiva surgiu. O que encontraram no sul da Arábia mudou tudo. Os 13 filhos esquecidos não eram, de fato, esquecidos por todos. Apenas a Bíblia havia deixado de mencioná-los. O mundo antigo se lembrava muito bem deles, como reis, comerciantes, fundadores dos reinos mais poderosos e ricos da Península Arábica. Eles controlavam o comércio de incenso e ouro, sendo comparáveis aos magnatas do mundo antigo. Por que, então, a Bíblia os ignora depois de Gênesis 10? É isso que vamos descobrir. Vamos analisar cada um desses 13 nomes, identificar quem foram, para onde foram e o que aconteceu com eles. Depois, tentaremos resolver o verdadeiro mistério: por que a narrativa bíblica, centrada na linhagem de Abraão, tratou outro ramo da família como se nunca tivesse existido? Existe uma teoria sobre isso. E, se estiver correta, ela transforma nossa compreensão de todo o livro de Gênesis. Mas, antes, vamos localizar esses reinos perdidos. Temos 13 nomes e quase nenhum contexto. Porém, há um detalhe importante: nas genealogias antigas, os nomes não se referem apenas a pessoas, mas a lugares. No mundo antigo, essas listas funcionavam como coordenadas geográficas. Quando Gênesis diz que Canaã gerou Sidom, não está falando apenas de um filho, mas de um povo que fundou uma cidade. Nome equivale a nação, pessoa equivale a território. Grandes estudiosos da Bíblia, como Gordon Venham, Victor Hamilton e John Walton, fazem a mesma pergunta: esses nomes aparecem em outros registros históricos. É possível rastreá-los até locais reais? E aqui as coisas ficam ainda mais interessantes. Alguns desses nomes não deixaram vestígios, mas outros, Gênesis. Era Adramaute, a mesma região que os estudiosos já haviam identificado como correspondente ao Azarmaveth da lista de Joctã. Mas não parava por aí. Entre as inscrições, surgiam também referências a Sabá, não apenas como um reino, mas como uma confederação de tribos que dominava rotas comerciais desde o sul da Arábia até o chifre da África. E então, em um fragmento de pedra encontrado em um templo em Marib, a antiga capital de Sabá, os arqueólogos decifraram o nome Uzal. Não como uma cidade qualquer, mas como um centro administrativo, mencionado em tratados comerciais ao lado de Sabá e Adramaute. Era como se, de repente, as peças de um quebra-cabeça milenar começassem a se encaixar. Mas o que mais surpreendeu os pesquisadores não foram apenas os nomes. Foram as histórias que eles contavam. As inscrições revelavam uma rede de reinos interligados, todos descendentes de uma linhagem ancestral comum, exatamente como a genealogia de Joctã em Gênesis 10. Em uma estela do século VIII a.C., por exemplo, um rei de Sabá se autodenominava filho de Ashur, um nome que, para os linguistas, soava suspeitamente próximo de Gezer, outro dos 13 filhos de Joctã. Em outra inscrição, um governante de Adramaute invocava a proteção de Malmaca, uma divindade cujo nome lembrava Abimael, mais um dos descendentes da lista bíblica. Não eram coincidências. Eram ecos de uma tradição oral ou escrita que, de alguma forma, havia atravessado séculos e chegado até o texto de Gênesis. Ainda assim, uma pergunta persistia: por que esses reinos, tão poderosos e influentes, praticamente desaparecem do relato bíblico após Gênesis 10? A resposta, como costuma acontecer na história antiga, está nos conflitos, não apenas de terras ou recursos, mas de narrativas. Os povos do sul da Arábia, apesar de sua riqueza, tinham uma característica que os tornava invisíveis para a teologia de Israel: eles eram politeístas. Suas inscrições mencionavam deuses como Almaca, Atar e Shans, uma tríade divina que nada tinha a ver com o monoteísmo emergente de Israel. E mais, eles eram concorrentes comerciais. Quando Salomão construiu sua frota em Ezion-Geber, não estava apenas explorando novas rotas, estava desafiando o monopólio de Sabá e Ofir sobre o ouro e as especiarias.
A visita da rainha de Sabá a Jerusalém, narrada em 1 Reis 10, não foi um gesto de admiração desinteressada. Foi uma demonstração de poder. Vim ver se a fama de tua sabedoria é verdadeira, ela diz, mas o que realmente estava em jogo era uma negociação comercial. E quando o reino de Israel se dividiu após a morte de Salomão, os reinos do sul da Arábia não hesitaram em se aliar aos inimigos de Judá, como os edomitas e os assírios, para enfraquecer o controle israelita sobre as rotas do Mar Vermelho. Para a Bíblia, então, esses povos representavam uma ameaça dupla. Primeiro, religiosa, seus deuses eram rivais de Javé, e sua prosperidade parecia desafiar a ideia de que a bênção divina estava reservada exclusivamente a Israel. Segundo, política, sua aliança com os inimigos de Israel os tornava traidores em potencial. Não é à toa que, após Gênesis 10, eles são mencionados apenas como lugares, o ouro de Ofir, a rainha de Sabá, nunca como povos com os quais Israel mantinha um diálogo contínuo. Eles foram, em certo sentido, despessoalizados. Sua história foi reduzida a um pano de fundo, um cenário exótico para as narrativas centrais de Israel. Até mesmo a rainha de Sabá, uma das figuras mais fascinantes do Antigo Testamento, é retratada como uma visitante curiosa, não como uma líder de um império que rivalizava com o de Salomão. Mas há um detalhe intrigante nessa omissão. Se esses reinos eram tão irrelevantes para a história de Israel, por que seus nomes foram preservados em Gênesis 10? Por que não apagá-los completamente, como se nunca tivessem existido? A resposta pode estar na própria natureza da genealogia bíblica. Em culturas antigas, as listas de descendentes não serviam apenas para registrar linhagens, elas eram uma forma de ordenar o mundo. Ao incluir os filhos de Joctã, o autor de Gênesis estava reconhecendo que, mesmo fora da aliança com Deus, esses povos tinham um lugar no plano divino. Eles não eram acidentes da história, mas parte de uma criação intencional. Sua riqueza, seu poder e até mesmo sua idolatria eram, de certa forma, previstos. E isso levanta uma questão ainda mais profunda: se a Bíblia silenciou sobre eles, o que isso diz sobre como Israel via seu próprio papel na história? Talvez a chave esteja em um detalhe sutil da genealogia. Enquanto os descendentes de Cã e Jafé são descritos em termos geográficos, os cananeus, os jebuseus, os filisteus, os filhos de Joctã são apresentados quase como uma confederação de nações. Não há menção a cidades ou territórios específicos, apenas nomes que, como vimos, correspondem a reinos inteiros. Isso sugere que, para o autor de Gênesis, esses povos não eram apenas vizinhos distantes, mas parceiros em potencial, ou, pelo menos, uma realidade com a qual Israel teria que lidar. O silêncio posterior, então, não seria um esquecimento, mas uma escolha teológica. Ao não desenvolver suas histórias, a Bíblia estaria dizendo: esses povos existem, mas sua trajetória não é a nossa. Sua riqueza não é nossa bênção. Sua idolatria não é nosso caminho. E aqui chegamos ao cerne do mistério. Os reinos de Joctã não desapareceram da história, eles simplesmente deixaram de ser relevantes para a narrativa de Israel. Enquanto os assírios, babilônios e egípcios são retratados como inimigos ou instrumentos do juízo divino, os sabaitas, adramaltas e os alitas são tratados como pano de fundo. Sua ausência não é um erro, mas uma declaração: a história de Israel não é sobre ouro, especiarias ou impérios comerciais. É sobre aliança, obediência e a promessa de um Deus que escolhe um povo não por sua riqueza, mas por sua fidelidade. E nesse sentido, o silêncio sobre os filhos de Joctã é, paradoxalmente, uma das afirmações mais eloquentes da Bíblia. Ele nos lembra que, no grande drama da história humana, nem todos os personagens precisam ter falas. Alguns existem apenas para mostrar que o palco é maior do que imaginamos, e que, às vezes, o que não é dito é tão importante quanto o que é. Incenso de Sabá, e o mundo antigo está conectado por rotas comerciais que se estendem como veias entre impérios. Mas enquanto Jerusalém ergue seu santuário, do outro lado do deserto, em territórios que hoje chamamos de Iêmen, outra civilização floresce. Não são apenas reinos prósperos, são centros de poder que desafiam, de maneira sutil, a própria ideia do que significa ser escolhido. Imagine as caravanas partindo de Adramaute, carregadas de mirra e olíbano, atravessando o deserto em direção à Síria.
Cada grão de resina é um símbolo de status, um tributo aos deuses, uma moeda que compra alianças. Os templos de Marib, com seus muros imponentes e jardins irrigados, são testemunhas de uma riqueza que rivaliza com a de qualquer capital do Mediterrâneo. E no entanto, quando os escribas de Israel registram sua história, esses nomes, Sabá, Ofir, Havilá, aparecem como lugares distantes, quase míticos, mas nunca como parte da família. Nunca como parentes. A divisão do mundo em Gênesis 10:25 não é apenas geográfica. É teológica. Nos seus dias a terra foi dividida. Essa frase carrega um peso que vai além da simples separação de povos. Na mentalidade antiga, a divisão da terra era também a divisão de lealdades, de deuses, de destinos. Enquanto os descendentes de Peleg permanecem no centro da narrativa bíblica, construindo altares e recebendo promessas, os filhos de Joctã se espalham pelo sul, erguendo seus próprios templos e cultuando divindades cujos nomes a Bíblia nunca menciona. Não é coincidência que, séculos depois, quando o profeta Isaías condena a idolatria de Israel, ele aponte para o comércio com Sabá como um símbolo de corrupção, Isaías 60:6. O incenso, que deveria ser oferecido a Deus, torna-se um objeto de luxo que alimenta a ganância. Mas há algo mais profundo aqui. Os reinos de Joctã não eram apenas ricos, eles representavam uma alternativa ao projeto divino. Enquanto Israel era chamado a ser um povo separado, uma nação que não se misturava com os costumes das terras ao redor, os descendentes de Joctã construíam impérios baseados no comércio, na diplomacia e na assimilação cultural. Seus templos não eram dedicados a um único Deus, mas a uma multiplicidade de divindades locais, muitas delas associadas aos astros e às forças da natureza. Em Marib, por exemplo, o grande templo de Almaca era um centro de culto lunar, onde sacerdotes interpretavam os movimentos das estrelas como mensagens divinas. Para um israelita, isso não era apenas idolatria, era uma negação da aliança. E é por isso que a Bíblia os silencia. Não porque não existissem, não porque não fossem importantes, mas porque sua história não cabia na narrativa que Deus estava escrevendo. A escolha de Abraão não foi um prêmio por mérito, mas um ato de graça. Joctã e seus filhos tiveram sucesso, riqueza, influência, tudo que o mundo antigo valorizava. Mas faltava-lhes uma coisa, a promessa. A aliança que dizia, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Gênesis 12:3. E no final, é isso que define a diferença entre as duas linhagens. No entanto, há um detalhe curioso. Quando Salomão recebe a visita da rainha de Sabá, o texto não a trata como uma estrangeira qualquer. Há respeito, admiração, até mesmo uma troca de sabedoria, 1 Reis 10:13. Ela não é uma inimiga, mas também não é da família. É como se a Bíblia reconhecesse sua grandeza, mas sem nunca convidar para dentro da história. E talvez seja esse o ponto, algumas civilizações são lembradas não pelo que conquistaram, mas pelo que representam. Joctã e seus filhos são o lembrete de que o mundo é vasto, que há outros caminhos, outras escolhas, mas que apenas um deles leva à promessa. E quando olhamos para trás, para as ruínas de Mariba ou para as inscrições em Sabeu, vemos algo ainda mais fascinante: esses reinos não desapareceram por acaso. Eles foram engolidos pelo tempo, sim, mas também pela própria lógica da história bíblica. Enquanto Israel, apesar de todas as suas falhas, sobreviveu como povo, os descendentes de Joctã se diluíram em outras culturas, outras línguas, outros deuses. Sua herança não foi uma aliança, mas um legado de riqueza e poder, e, no fim, isso não foi suficiente. Porque no grande enredo da Bíblia, o que importa não é o tamanho do reino, mas a fidelidade à promessa. E Joctã, por mais brilhante que tenha sido seu império, nunca foi chamado para carregá-la. O comércio de todo o mundo conhecido. Suas cidades eram joias no deserto, suas rotas, artérias por onde fluíam ouro, especiarias e poder. Mas essa bênção não era a mesma. Não era a promessa de uma terra, de um povo, de um nome que ecoaria através dos séculos. Era uma bênção de prosperidade, não de propósito. E talvez seja por isso que a Bíblia silencia sobre eles. Não por desprezo, mas por foco. Porque a história que ela conta não é sobre impérios, mas sobre aliança. Não sobre riqueza, mas sobre redenção.
Joctã e seus descendentes tiveram o mundo em suas mãos, mas não o peso da promessa. E no fim, o que sobreviveu não foram seus palácios de pedra, mas o eco de um povo que, mesmo nas horas mais escuras, nunca deixou de acreditar que era escolhido. A rainha de Sabá, por exemplo, aparece em Jerusalém como uma visitante ilustre, mas não como parte da narrativa. Ela traz ouro, traz especiarias, traz perguntas difíceis, e depois some. Não há menção a um tratado, a uma aliança, a uma descendência que ligue seu reino ao de Israel. Ela é um espelho, reflete a glória de Salomão, mas não faz parte dela. E assim, mesmo em seu auge, Sabá permanece à margem da história sagrada. Isso não significa que os descendentes de Joctã fossem menos importantes. Pelo contrário, eles moldaram o mundo antigo de maneiras que Israel nunca poderia. Enquanto os hebreus lutavam para manter sua identidade em meio a exílios e dominações, os reinos do sul da Arábia prosperavam, construíam barragens que duravam milênios, dominavam rotas que conectavam continentes. Mas sua grandeza era terrena. Sua memória, embora impressionante, não carregava o peso de uma missão divina. E talvez seja essa a chave para entender o silêncio bíblico. A Bíblia não é um registro histórico completo, mas uma narrativa teológica. Ela não está interessada em quem construiu os maiores impérios, mas em quem carregou a promessa. Joctã e seus filhos tiveram tudo, menos o chamado. E no grande enredo da salvação, isso faz toda a diferença. Até mesmo a linguagem usada para descrevê-los reforça essa ideia. Enquanto a linhagem de Peleg é apresentada de forma linear, quase telegráfica, Peleg gerou Reu, Reu gerou Serug, a de Joctã é mais detalhada, mas também mais vaga. 13 nomes, uma lista de territórios, e então, nada. Como se, depois de apresentá-los, a Bíblia dissesse, eles existiram, prosperaram, mas sua história não é esta. E talvez seja justamente aí que reside a lição mais profunda. Porque a grandeza humana, por mais impressionante que seja, é passageira. Reinos caem, rotas comerciais se perdem, barragens desmoronam. Mas uma promessa, essa, sim, permanece. E é por isso que, milhares de anos depois, ainda falamos de Abraão, de Davi, de Jerusalém. Enquanto os nomes de Sabá, de Adramaute, de Marebe, embora gravados em pedra, só são lembrados por arqueólogos e estudiosos. Não porque fossem menos importantes, mas porque sua importância era outra. Era a importância do ouro, não a da aliança. Do poder, não da fidelidade. E no fim, é a fidelidade que define o que realmente dura. Com a ideia de que todos devemos ser protagonistas. Que, se não estivermos no centro da narrativa, não estamos vivendo direito. Que, se não formos escolhidos para a missão principal, nossa existência é de segunda categoria. Mas a história de Joctã e seus 13 filhos nos mostra o contrário. Eles não foram esquecidos por Deus. Não foram abandonados. Foram abençoados de outra forma, com riqueza, estabilidade, influência. Seus reinos prosperaram por séculos, suas obras resistiram ao tempo, seus nomes foram gravados em monumentos que ainda hoje impressionam arqueólogos. Eles não precisaram ser o povo da aliança para terem uma vida plena. Não precisaram carregar a promessa messiânica para serem importantes. Sua importância estava em outra coisa, em construir, em governar, em deixar um legado que, embora não fosse o foco da Bíblia, era real, concreto e duradouro. E isso nos leva a uma verdade incômoda, mas libertadora: nem todo chamado é o mesmo. Nem toda vocação exige o mesmo tipo de visibilidade. Há aqueles que são chamados a ser a luz no escuro, como Israel, e há aqueles que são chamados a iluminar o caminho com suas próprias mãos, como Sabá. Há os que carregam a tocha da revelação e os que constroem as estradas por onde ela passará. Há os que são lembrados por milênios e os que, embora esquecidos, tornaram possível que outros fossem lembrados. O problema não é não ser escolhido. O problema é confundir escolha com valor. Joctã não foi menos amado por Deus porque sua linhagem não levou ao Messias. Seus descendentes não foram menos abençoados porque não receberam a promessa de Abraão. Eles simplesmente tiveram um papel diferente, e esse papel, por mais que não apareça nos holofotes da história sagrada, foi essencial. Afinal,
Quem garante que as estradas de Sabá não foram usadas pelos mensageiros de Deus? Quem pode dizer que o ouro de Ofir não financiou o templo de Salomão? Quem sabe se as barragens de Marebe não permitiram que outras nações prosperassem, criando condições para que o Evangelho, séculos depois, encontrasse solo fértil? A Bíblia não é um livro sobre quem merece mais atenção. É um livro sobre quem Deus escolheu para uma missão específica. E essa missão não anula as outras. Não as torna irrelevantes. Apenas as coloca em perspectiva. Quando entendemos isso, paramos de medir nossa vida pela régua do protagonismo e começamos a enxergá-la pela régua da fidelidade. Não importa se somos o centro da história ou um personagem secundário. O que importa é se estamos cumprindo o papel que nos foi dado, seja ele qual for. E aqui está a beleza disso tudo. A história de Joctã nos lembra que Deus não trabalha apenas com os escolhidos. Ele trabalha com todos. Com os que estão na linha da promessa e com os que estão fora dela. Com os que carregam a aliança e com os que, sem saber, preparam o caminho para ela. Com os que são nomeados na Bíblia e com os que, embora não sejam, fazem parte do mesmo plano maior. Porque, no fim das contas, a pergunta não é por que eu não fui escolhido, mas o que Deus está fazendo através de mim, mesmo que eu não veja. E a resposta pode estar em um reino esquecido, em uma barragem que durou 1000 anos, em um nome gravado em pedra que ninguém mais lê, mas que, para Deus, sempre teve um lugar. Com a ideia de ser escolhido, obcecados em ser especiais, em ser o personagem principal. E quando não somos, quando não estamos sob os holofotes, quando nossa vocação não é reconhecida por todos, achamos que falhamos. Achamos que Deus se esqueceu de nós. E talvez estejamos, nesse momento, como aqueles construtores silenciosos de reinos. Talvez sejamos os trabalhadores constantes, os que edificam coisas boas e belas em lugares que a Bíblia quase não menciona. E talvez seja exatamente isso que Deus sempre quis de nós. Há algo mais a se pensar aqui. Os israelitas não podiam adorar sem o incenso. Salomão não poderia erguer o templo sem o ouro. O plano da aliança dependia de recursos que vinham da linhagem de Joctã. A Bíblia não conta a história deles, mas sua contribuição tornou a história possível. E às vezes é essa vocação, ser essencial sem ser celebrado, construir reinos que Deus abençoa mesmo que seu nome nunca apareça na narrativa sagrada. Gênesis 10 está aí para nos lembrar que todos importam. Cada nação veio de algum lugar. Cada povo tem um lugar no plano de Deus. Nem todos recebem o mesmo destaque, e está tudo bem, porque a história é maior. A Bíblia nos mostra como Deus agiu através de uma família para abençoar todas as nações. Mas a bênção, essa, alcança a todos, incluindo os descendentes de Joctã, incluindo os reinos que a Bíblia não menciona, incluindo nós. É a história de 13 homens que desapareceram das Escrituras, mas não da história. 13 filhos de Joctã que ergueram reinos tão ricos, tão poderosos, que seus nomes ecoam por 3.000 anos de arqueologia, inscrições e registros históricos. Eles controlavam o comércio do incenso, forneciam ouro, extraíam mármore no deserto. E a Bíblia os menciona uma única vez. Não porque não fossem importantes, mas porque não faziam parte da história que ela queria contar. Eles eram como Joctã, abençoados, mas não escolhidos. Bem-sucedidos, mas não selecionados. E sabe o que há de belo nisso? É profundamente humano. Porque a maioria de nós não é a escolhida, não é a protagonista das histórias que são registradas. A maioria de nós não constrói impérios, mas lugares que ninguém comenta. A maioria de nós faz um trabalho essencial que nunca entra na narrativa oficial. Somos da linhagem de Joctã. E talvez seja exatamente aí que devemos estar. Então, da próxima vez que se sentir esquecido, da próxima vez que achar que seu trabalho não importa porque não é reconhecido, lembre-se, você pode estar construindo reinos que Deus abençoa, mesmo que seu nome não esteja nos holofotes. E isso não é um prêmio de consolação. É uma vocação. É ser essencial sem ser celebrado.